alunas do nosso sistema positivo de ensino. Eu sou o professor Fábio Betts e trabalharei com vocês a resolução do nosso quarto simulado de literatura, tá bom? Então vamos trabalhar com as questões que envolvem aí o conhecimento das linguagens, agora especificamente com aí textos literários, tá bom? Então separamos 10 questões aí para o seu simulado. Destas 10, vamos começar fazendo aquelas 3 questões que chamamos de questões top, que são as questões mais importantes, também mais complexas do seu simulado, e vamos gastar um pouquinho mais de tempo com elas, tá bom? Então, é com você agora, você vai me acompanhar juntinho aqui, ok? Começamos então com a questão de número 21. A questão número 21 traz um texto do Alexandre Dumas Filho, né? Existe o Alexandre Dumas pai, lá na França, grande nome, um dos grandes nomes do romantismo francês. Então, é o texto que abre, gente, olhar o livro A Dama das Camélias, né? Um clássico também da literatura romântica francesa. Então, vamos fazer a leitura juntos, né? Sou da opinião de que só se podem criar personagens quando já se estudou muito os seres humanos, assim como só se pode falar uma língua na condição de tê-la aprendido a sério. Não tendo ainda atingido a idade em que se pode inventar, contento-me em relatar. Exorto, chama a atenção do leitor, a se convencer da veracidade desta história, da qual todos os personagens, com exceção da heroína, ainda vivem. Desta história, a história que ele está apresentando. Aliás, em Paris, há testemunhas da maior parte dos fatos que aqui compilo, e que poderiam confirmá-los, não fosse o meu testemunho suficiente. Devido a uma circunstância toda especial, apenas eu posso descrevê-los, pois apenas eu fui o confidente dos últimos detalhes, sem os quais seria impossível fazer um relato interessante e completo. Ora, eis como esses detalhes chegaram ao meu conhecimento. No dia 12 do mês de março do ano de 1847, eu vi na rua Lafitte um grande cartaz amarelo anunciando um leilão de móveis e de curiosos objetos de valor. Tratava-se de uma venda póstuma, a venda de alguém que morreu, tá bom? Bom, vejamos agora o que a questão vai pedir. Ó, o livro A Dama das Camélias é um clássico da literatura francesa. Em relação aos elementos da narrativa, é correto dizer que. Então vejam que a questão trouxe um texto e vai falar agora, vai cobrar seus conhecimentos sobre elementos da narrativa. Para toda narrativa que se conta, que se lê ou que se presencia, você tem que observar 5 elementos que são fundamentais. Vamos revisá-los? Primeiro elemento é o espaço. O espaço é o onde da história narrada. Para existir história é necessário que ela ocorra dentro do espaço, que pode ser fictício ou pode ser real. No caso ali, o espaço aí agora de Paris, tá bom? Bom, o que mais? O tempo. Se o espaço é o onde, o tempo é o quando da história narrada. Quando se fala de tempo, você também tem que observar 2 critérios. Nós podemos falar de tempo no sentido de tempo da escrita, quando que o livro foi escrito, né? No caso, o livro lá na metade do século XIX. E muitas vezes você vai ter o quê? O tempo da narrativa, que nem sempre é o mesmo. Às vezes um escritor pode escrever uma história no século XIX, mas o enredo se passa lá no século XVII. Aqui nesse caso, a obra foi escrita no século XIX e o tempo se passa mais ou menos na mesma época também. Agora, um outro detalhe também importante que você pode ver comigo, quando nós misturamos o elemento espaço com o elemento tempo, a soma desses 2 elementos cria-se a noção de ambiente. O que é um conceito de ambiente em literatura? É a fusão dos elementos tempo e espaço. Quando aconteceu e onde aconteceu. Bom, terceiro elemento fundamental da narrativa é o enredo. O enredo é o que da história narrada? É a história em si, tá bom? Há um quarto elemento, são os personagens. Os personagens são os quens da história narrada. São como se fossem os atores, enfim, agora de um filme. E fechando estes 5 elementos, eu apresento para vocês o narrador, ou foco narrativo. Narrador é quem nos conta a história. Você pode ter o narrador em primeira pessoa, quando o narrador é também personagem, chamado personagem narrador, ou o narrador pode estar em terceira pessoa, quando ele é apenas um observador daquilo que ele vem nos narrar, tá bom? Bom, revisados estes tópicos, vamos agora à questão. Então olha lá, está ali o enunciado. O livro A Dama das Camélias é um clássico da literatura francesa. Em relação aos elementos da narrativa, é correto dizer que, letra A, os personagens sobre os quais a história vai declinar, vai falar sobre eles, foram apresentados ao leitor nas primeiras palavras. Não, nas primeiras palavras, veja que o Alexandre Dumas fala um pouquinho sobre o ofício de escrever, sobre o que é escrever, até nos 2 primeiros parágrafos. Falso. Letra B.
Há menção ao tempo dos fatos ocorridos na história, 1847, porém a narrativa segue em tempo psicológico, falso. Tempo psicológico não é o tempo das lembranças. E agora, o que outro detalhe? Em 1847 ele fala quando ele estava ali, mas a história vai começar a partir daquele momento e vai voltar um pouquinho no tempo. Então essa referência cronológica não está adequada. C. Não há, pelo menos no início da obra, isso é todo o texto transcrito, qualquer menção ao espaço onde a história vai acontecer. Lógico que há. Fala-se de Paris, fala-se até do nome de uma rua de Paris, a Rua Lafite. Então está errado. D. O enredo apresenta-se como de suspense, porque o narrador disse que a heroína morre durante a história. Não, ela já morreu. Fala assim, ó, agora entrou uma venda póstuma. Só pode ser a letra E. O narrador, embora em primeira pessoa, mostra ter conhecimento pleno do que acontece aos personagens. Sim, então ele fala dos personagens, que a história é verídica também, portanto a resposta do exercício vem a ser a letra E, tá bom? Portanto, esta foi a sua questão de número 21, tá bom? Vamos seguindo adiante. Olha só a questão 22, que traz uma imagem conhecida de quase todos, né? O homem vitruviano, né? De Leonardo da Vinci. O que você observa? Você veja agora um ser humano, na verdade, são quase que um homem duplicado, né? E de repente inserido num retângulo e também num círculo, ou num quadrado, também um pouquinho fora de proporção a imagem, no círculo. Então, aqui com esse elemento, quase que você tem uma forma para todas as proporções do ser humano, para quando você quer retratá-los. E o centro vem a ser agora até mesmo ali o umbigo da imagem, tá bom? Então você pode combinar o homem de braços abertos, pernas fechadas, o homem, por exemplo, de pernas abertas, ou de repente, agora os braços já agora esticados assim ou assim. Então, uma série de possibilidades. Mas vamos ver o que a questão nos pediu. Olha só. Sobre esse marco histórico e artístico, texto lá na imagem de 1490, né? É possível afirmar que o Renascimento se destacou por... Veja então que é uma questão que está falando um pouquinho sobre a arte renascentista, a arte do Renascimento. A arte do Renascimento, na verdade, vai por sua vez buscar os ideais clássicos de arte, resgatar os ideais clássicos. E quais eram os ideais clássicos de arte? A arte clássica repousava sobre três colunas fundamentais. Olha só, a primeira coluna, a ordem. Para existir arte, é necessário que haja ordem. Agora, de sequência, planejamento, não dá para inverter agora a sequência dos termos. Vou fazer uma escultura, tenho que escolher um bom pedaço de pedra, fazer vários desenhos antes de pensar em tocar, por exemplo, no pedaço de pedra. Vou fazer desenhos, esboços, até ir refinando toda a minha escultura. O que mais? Ora, também outro ideal clássico de arte é a razão. Então, a arte é fruto da razão. Nossa, até parece meio estranho, a arte remonta mais à nossa sensibilidade. Não, mas para a visão dos clássicos, toda a sensibilidade, toda a inspiração devem ser rigidamente domadas pelas rígidas rédeas da razão. É a razão que faz a emoção frutificar. E, sobretudo, também aqui a noção de harmonia, de simetria entre as partes. Então, voltando à ideia de você chegar e fazer a escultura de um corpo nu, por exemplo, em rocha, eu vou fazer um dedo pequeno, um dedo mindinho, ele tem que estar em proporção com os outros dedos. Todos os dedos devem estar em proporção com a mão com o braço com outro braço, os braços com o corpo. Então, esses eram ideais sempre perseguidos pelos clássicos, esse ideal de perfeição, de simetria e de harmonia. E aquela imagem traz muito disso, né? Medidas aí plenas, quase que assim, eternas da perfeição na base da composição. Bom, e a arte renascentista, idealizando esses elementos clássicos de arte, vai sempre buscar o belo, atingir aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito, aquilo que é absolutamente universal. Então isso é o fundamental a relembrar sobre a arte na Renascença, tá bom? Voltando agora lá ao enunciado, a questão nos diz assim, ó, sobre esse marco histórico e artístico, é possível afirmar que o Renascimento se destacou por estar marcado pelo teocentrismo? Não, de jeito nenhum. Veja, a arte renascentista ela tinha uma base toda no antropocentrismo. O homem passa a ser o centro e medida de todas as coisas. Veja que na imagem, né, o homem vitruviano está no centro, enfim, agora daquelas duas figuras geométricas. Então está falso.
B, por significar o absurdo ou grotesco e foi assim chamado pelos críticos burgueses a fim de ridicularizar a arte que abdicava das regras do estilo clássico. Não era uma arte que abdicava do estilo clássico. Falso. C, apresentar características bastante detalhistas, dramáticas, não tanto dramáticas, expressivas, que de alguma maneira mexiam com o emocional do espectador. Não, a arte renascentista, ela baseava mais na razão, se baseava mais na razão. Letra D, fazer da arte uma representação religiosa. Não, aqui isso é uma base mais antropocêntrica, a religião perde um pouquinho agora de força. Letra E, apresentar questões baseadas no antropocentrismo. Daí sim, isto é, na racionalidade humana e na observação da evidência empírica. O empirismo é tudo que surge aquilo da observação concreta das coisas, dos fenômenos. Portanto, resposta do exercício, letra E. Esta foi a sua questão top de número 22, tá bom? Agora vamos seguir um pouquinho, vamos à questão 24, então vou deixar a 23, vamos ver agora a questão de número 24, que traz um fragmento do romance Iracema, do José de Alencar, né? Texto belíssimo, belíssimo mesmo, veja lá comigo, ó. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta, do descanso, né, do almoço. Ergue a virgem, aí a Iracema dos lábios de mel, né? Os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e de todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Então veja que é um guerreiro branco. Nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas, desconhecidas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta, rápida, caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Bom, então aqui um fragmento quando Iracema conhece o Martim, guerreiro português, né? Ela chega e dispara uma flecha, depois ela se arrepende, vai acudi-lo, vai, enfim, agora cuidar, e a flecha não mata, ele vai para a sua tribo, e, enfim, os dois vão ter uma grande paixão de um pelo outro, né? E desta grande paixão nasce o Moacir, cujo nome significava filho da dor e do sofrimento, que seria um primeiro ser autenticamente brasileiro, que nasce dessa mistura do branco com o índio. Já se disse que a palavra Iracema vem a ser um anagrama da palavra América. Com as letras de Iracema, montamos a palavra América. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que se entrega ao português Martim. Um belo texto mesmo. Bom, vejamos agora o que a questão vai nos pedir. Ó, no contexto da produção literária do romance indianista, pode-se considerar que, então, a questão está falando sobre o romance indianista, a ficção, a narrativa indianista. Ora, estamos lá no século XIX, no romantismo literário, valorização agora dos sentimentos, agora da imaginação, também da terra brasileira. Nesse romance indianista, nós vamos observar que o índio é o autêntico herói nacional. O índio é elevado à condição do grande herói nacional. O índio é uma figura um tanto quanto idealizada. Muitas vezes parece mais um cavaleiro medieval do que um ser autenticamente indígena, dotado de virtudes, de grandiosidades, aí, de atributos físicos e morais belíssimos. Iracema é uma beleza estonteante, né? Bom, e nós vamos observar que o maior prosador indianista na nossa literatura romântica foi exatamente ele, o José de Alencar, né? Dos grandes nomes da literatura do Brasil no século XIX. Né? Então vai trazer romances indianistas belíssimos como Iracema, e antes ele já havia publicado também O Guarani, duas obras fundamentais da nossa literatura. Bom, recuperados esses conhecimentos, vamos para a questão. Ó, então, no contexto da produção literária do romance indianista, pode-se considerar que, letra A, o autor promoveu leveza e o humor ao momento conturbado em que se vivia. Isso não tem nada a ver com o contexto romântico. E no texto também você não tem nenhum elemento necessariamente de humor. Falso. Bom, letra B. O indígena era considerado o representante da nação brasileira. Sim, exaltar a figura do índio era exaltar a figura do Brasil. Gostei também dessa letra B, Iracema, está descrita assim também no texto. Letra C. O indígena não era visto com bons olhos, não, era visto com os melhores olhos possíveis. D. O autor explora um período anterior à chegada dos portugueses do Brasil. Lógico que não, veja que havia ali o contato do Martim, então agora um português, um personagem branco. Letra E. A abordagem era fantasiosa,
sem relação com a história e com a geografia. Não, o livro tem como subtítulo Lenda do Ceará, então traz de uma maneira agora fictícia alguns elementos também históricos, como é que se deu a conquista também agora lá do território do Ceará, lá na região hoje chamada Nordeste do Brasil, mas antigamente eles falavam região Norte do Brasil. Portanto, a resposta do exercício é a letra B. Portanto, meus caros, estas foram as 3 questões tops do seu simulado. Valeu?